aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o tio João, da InfoScam. E antes de começar a nossa aula, eu vou fazer uma revisão com vocês do que nós vimos na aula passada. Quero ver se você aí se lembra do que a gente viu e também se prestou atenção. Vamos lá. Na aula passada, a gente viu o conceito de robótica de forma bem simples e também outras coisas, como por exemplo, o robô, que é o que a gente trabalha na robótica. O que a gente vem fazer na robótica? Construir robôs. Além disso, a gente viu também uma coisa muito importante. Você lembra da diferença entre uma simples máquina e um robô? Quem é que lembra aí a diferença? O robô é uma máquina, mas nem toda máquina é um robô. Isso aí. Por quê? Uma simples máquina funciona apenas com energia, como eu dei o exemplo do ventilador. O ventilador é uma simples máquina e ele em si não é um robô. Mas por quê? Há uma diferença? Sim. Qual a diferença? A diferença é que o robô precisa, além de energia, de comandos, que a gente chama de programação. Mas o mais importante disso é que para ter a programação é preciso um lugar para se armazenar. Eu sempre costumo dizer para vocês que nós seres humanos, nós temos o cérebro. Eu faço essa comparação. O cérebro, no cérebro, nós conseguimos lembrar de outras coisas que fazíamos no passado, ou às vezes não, né? Mas aí a gente consegue lembrar por conta da nossa memória. Aí eu disse para vocês que o robô não é uma pessoa, é uma máquina. Mas aí, como é que ele vai lembrar dos comandos que eu vou dar para ele? Ele vai lembrar através do cérebro dele? Não. Se você prestou atenção na aula passada, você sabe a resposta. Não, ele vai lembrar porque ele tem uma placa. É como se fosse o cérebro do robô. E nessa placa, dentro dela, existe uma memória para poder lembrar dos comandos, ou seja, das programações que nós vamos enviar para o nosso robô, certo? Foi um tópico também, um assunto que nós abordamos na aula passada. Outra coisa que abordamos na aula, essa placa inteligente, ela é bastante importante e que nós vamos utilizar para construir nossos robôs. Eu disse também que tem robôs que têm nomes de placas inteligentes. Vamos lá, ser mais claro. Por exemplo, o robô computador, ele tem uma placa inteligente. Lembra que é placa inteligente, você já esqueceu. É uma placa que tem memória e processador. Dentro do nosso computador, se a gente abrir lá, vai ver que negócio bem bonito, vai ter uma memória e um processador dentro da placa-mãe, certo? Nos robôs que nós vamos construir no decorrer do ano, nós vamos utilizar uma placa chamada Twin. Olha aqui em cima. Qual é o nome dessa placa? E já esqueceram. Arduino Uno. Não esquece desse nome, hein? Arduino Uno. Mas eu disse para vocês que Arduino é uma plataforma. É como se fosse uma empresa. E essa Arduino, ela tem a parte dos programas. É igual o WhatsApp, que é um aplicativo. O Arduino tem um programa, que é para a gente poder digitar a programação do nosso robô. Lembra? Para ser robô, tem que ter programação. Ele tem que receber comandos. E a Arduino tem esse programa, que a gente chama de software, e tem a parte dos hardware. O que são os hardware? Os hardware são as placas Arduino. Como, por exemplo, a que eu acabei de falar para vocês, a Arduino Uno. Existem outras também, como a Arduino, o Lilipad, a Nano, a Explora, a Leonardo e diversas outras, certo? Isso também foi um tópico que eu falei na aula passada. Além desse assunto, abordamos também outros tipos de componentes
Tá lembrando? Não? Então eu vou dizer para vocês quais foram, mas tenta lembrar. A gente viu jumper. O que é o jumper? Jumper são os fios. Tá aparecendo aqui. Fios. Isso mesmo. São fios que nós vamos utilizar com a função de conectar os componentes eletrônicos na nossa placa inteligente. Mas, professor, tio João, componentes, o que é um componente? Vamos lembrar assim, presta atenção. Nós podemos chamar de peças do robô, mas não fica mais legal se a gente chamar de componentes eletrônicos? São os componentes eletrônicos dentro do nosso projeto que irão fazer o nosso robô em si. Ou seja, o componente eletrônico são as peças do robô. A gente vai falar bem bonito, componentes eletrônicos. Então, é isso mesmo. O jumper é um componente eletrônico, certo? Que nós vamos utilizar para conectar outros componentes eletrônicos na nossa placa Arduino Uno. Isso mesmo. Um exemplo. Um LED. Eu posso pegar um jumper, conectar no meu LED e conectar na minha Arduino Uno. Bem simples, certo? É só um exemplo. Isso foi o que também vimos na aula passada. Vimos também que o fio jumper são 3 tipos. Macho-macho, macho-fêmea e o fêmea-fêmea, certo? E também vimos outra função para esse fio jumper. Vamos lá, mais uma função. O que é que faz um fio jumper, além de conectar os componentes de nossa placa inteligente? Vamos lá, vamos pensar, para um pouquinho e pensa. O que é que um fio de um poste faz? Transmite energia. Muito bem. E se eu quiser ter internet em casa? Vai ter um cabo de internet que vai transmitir internet para minha casa. A internet não é energia, a internet é informação. Então esses fios vão transmitir energia e informação. Beleza? Também foi o tópico da nossa aula. Certo? Então vamos lá. Depois vamos falar de alguns motores. É bem simples. O primeiro, eu tenho certeza que aí de casa vocês já ouviram falar. E também nas nossas aulas de robótica, ele é muito comum. É o LED. Tcharam! Tá bem longe, mas creio eu que dá pra ver. O LED. Tem 2 perninhas. Parece que ele é deficiente de uma perninha, uma é maior do que a outra, mas na verdade não é defeito e nem erro de fabricação. Tem um cristalzinho aqui transparente e ele vai estar aparecendo aqui para ficar mais legal e vocês terem uma visualização melhor. Então vamos lá. O que é o LED? O LED é um componente eletrônico que na verdade LED é uma sigla que significa diodo emissor de luz, certo? Mas diodo emissor de luz, isso mesmo. Diodo é um tipo de elemento resistente que cria uma resistência elétrica de polaridades do cátodo e do anodo. Não adianta eu explicar isso para vocês, porque vai ficar muito complexo, mas entendam isso. LED é um componente eletrônico, certo? Que o LED é uma sigla, significa diodo emissor de luz, e ele vem para substituir a lâmpada em alguns projetos. Mas assim, um exemplo que nós podemos dar são em projetos menores. A gente quer fazer um semáforo. A gente utiliza LEDs, até pela questão de economia de energia, certo? Então esse é o nosso primeiro componente eletrônico. O segundo componente eletrônico também é muito comum, tenho certeza que vocês já viram a utilização em alguns brinquedos, na rua, ele é muito comum. É o buzzer.
ou sonorizador. O próprio nome diz, sonorizador. Sonorizador. O que é o buzzer? O que é o sonorizador? É um componente eletrônico que serve para emitir luz. O que serve para emitir luz é o LED. O sonorizador, que está aparecendo aqui, é um componente eletrônico que serve para emitir sons. Isso mesmo, sons. Então é através desse componente, que nós vamos ouvir os sons. Ele também tem duas pernas, ele é muito parecido com o LED. A diferença é a função dele, que não vai ser de emitir luz, e sim de emitir som. Ele tem duas pernas e uma é maior do que a outra. Não pense que é erro de fabricação igual o LED, mas da mesma forma que o LED, ele tem duas pernas e uma é maior do que a outra. Por quê? Isso é muito simples. Uma perna é maior do que a outra para a gente identificar qual é a perna que vai receber informação e energia positiva e a perna que vai receber energia negativa. Vamos pensar. Se as duas pernas fossem do mesmo tamanho, como a gente ia saber qual perna é positiva e negativa? Qual a polaridade das pernas? A gente teria que sempre testar. Então, para facilitar nossas vidas, quem o criou colocou uma perna maior e uma perna menor, justamente pensando nisso. Outros componentes, ao invés de a gente conseguir verificar a polaridade, ou para que serve aquele pino ou aquela perna, ou aquele fio, ele vai vir com outro tipo de informação, como por exemplo, o motor servo, que tem 3 fios, de energia positiva e de energia negativa. Não tem informando por letras e números, e sim pela cor do fio. Mas aí, em outro momento, mas daqui a pouco eu vou falar para vocês sobre o motor servo. Então é isso, o sonorizador é um componente eletrônico que serve para emitir sons. Vou dar um exemplo para vocês. Nos semáforos, para deficiente visual, já que ele não enxerga por conta da sua deficiência na visão, quando o semáforo dos carros está vermelho, o do pedestre fica verde, informando que o pedestre pode passar. Mas como o deficiente visual vai ter essa informação de que ele pode passar se ele não consegue enxergar o semáforo verde do pedestre? Então foi aí que veio o nosso exemplo do buzzer. Quando o semáforo fica vermelho para os carros e fica logo assim fica verde para o pedestre, é emitido um som utilizando o nosso buzzer, nosso sonorizador, certo? E quase que eu esqueço, vale lembrar, aqueles semáforos são feitos de LEDs e também são robôs. Não sabia disso, sabia? Enfim, vamos lá. Agora eu vou falar para vocês outro tipo de componente, não mais os que emitem alguma coisa, e sim os motores. Vamos lá. Pois bem, motores. Aí, antes de começar, eu deixo um questionamento, que é pra gente sempre se lembrar. A pergunta é muito importante. Para que serve o motor? Eu acho que vocês acertaram. O motor é um componente, é uma peça muito fundamental em projetos que nós queremos dar movimento. Então é isso mesmo, motor serve para dar movimento. Eu trouxe e vou mostrar para vocês 2 tipos de motores, certo? O primeiro é o motor CC, certo? Que é esse daqui, ó. Motor CC. Tá apertadinho. O motor CC é um motor de corrente contínua. Que ele serve para quê? Para dar movimento, tá vendo aí, ao nosso projeto. Já aqui nós temos um motor servo, certo? É um micromotor servo. Ele também serve para dar movimento ao nosso projeto. Mas João, por que nós temos 2 motores se eles têm a mesma função? Calma.
Cada um tem uma função bastante parecida, porém entre os dois há uma diferença. Vamos lá. Esse motor aqui, digamos que nós vamos utilizar para dar um movimento da qual nós não precisamos de tanto controle. Já esse aqui, nós vamos utilizar para um projeto que nós precisamos controlar ele de forma bem minuciosa, de forma bem específica. Como assim? Vamos lá. Se eu quiser montar um carrinho de controle remoto utilizando este motor, eu não vou ter que controlar com tanta minuciosidade, com tanta importância, com tanta precisão a velocidade dele. E nem onde ele vai parar. Porque eu também não vou conseguir. Já no micromotor servo, eu vou conseguir, de forma bem específica, controlar a velocidade e o movimento inicial e final do motor. Por quê? Porque dentro desse motor servo, temos aqui dentro dele, temos outros 3 componentes eletrônicos que torna esse controle possível. São 3 componentes: o sistema atuador, o circuito de controle e o sensor. Juntando esses 3 é que vai dar possibilidade para a gente poder controlar o projeto de forma bem específica. Os 2 motores podem produzir energia. Como assim? Um motor vai produzir energia? Sim, porque os 2 são uma máquina de corrente contínua. Vamos lá. Quando falta luz nos ambientes que há um gerador, o gerador é uma máquina de corrente contínua. Certo? É um motor CC. Que com a força do seu giro, uma força mecânica, vai gerar energia elétrica. Ah, João, e quer dizer que vai ter uma pessoa lá girando? Não. É igual um motor. Utilizando, pode ser diesel, pode ser gasolina, pode ser álcool, outros tipos de combustível. Certo? Então, esse motor pode produzir energia elétrica através da mecânica. Mas, na verdade, a mecânica transformar a energia elétrica. Mas a verdade também, o contrário também é verdade. Eita, agora complicou tudo. Como assim? Se eu pegar uma energia, uma pilha, um carregador, e ligar neste motor, ele vai girar. Ou seja, energia elétrica acumulada dando movimento ao motor, ou seja, gerando energia mecânica. Isso aí é física, certo? Não é robótica, digamos assim. Então hoje a nossa aula foi sobre componentes, sobre o LED, sobre o buzzer e sobre motores. Motor servo, que aqui nós temos um micro, motor servo, vai estar aparecendo aqui em cima, e temos o motor CC, motor de corrente contínua, que também vai estar aparecendo aqui em cima. Na próxima aula vamos aprender um pouco mais sobre outros componentes, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Um beijo para vocês, se cuidem.